Então ele é o padroeiro dos YouTubers ou o padroeiro das mídias sociais. Bom, então, tanto o Carlos Acutis como o Pierre, o pai e a mãe eram assim. Era aquele católico que ia na missa, batizou eles. Olha que interessante. Eles, apesar do pai e a mãe não ser, eles eram de família rica, os dois. Apesar do pai e a mãe não ser assim muito de igreja e ser um pessoal assim muito de alta sociedade, na nossa linguagem é mundano, né? Muito mundano. Não é mundano de pecador, mas é mundano de gostar das coisas do mundo, entendeu? Não? Então tem isso, tem aquele outro, tem festa, não é festa como vocês estão acostumados de balada não, tá? É aquelas festas de social, de negócio e tal, né? E aí, no meio disso, os dois, tanto um quanto o outro, não em Milão e o outro lá em Lanciano, que são as cidades, né? Os rapazes têm uma vida completamente diferente da família que eles nasceram. Uma vida de confissão, uma vida de comunhão, de oração e a característica que os dois tinham e que ninguém sabia até a hora da morte. Os dois foram iguais nesse ponto, né? Só na hora da morte que descobriram uma coisa, tanto do Carlos Acutis como do Pierre. Sabe o que era? Na hora do velório que descobriram. Os pobres que foram lá velar o corpo. Tanto do Carlos Acutis, apareceu um monte de morador de rua, como do Pierre também. O que vocês querem aqui? A gente quer ver o corpo dele, que ele ajudava muito nós, né? Ele ajudava vocês? Como assim? Aí foi descoberto, depois da morte deles, né? O lado caritativo. Porque eles obedeciam aquela norma. Sua mão direita faz, a esquerda não deve saber. Então nem a família deles sabiam, eles tinham dinheiro, ganhavam os pais e tal, e eles usavam aquele dinheiro para com os mais necessitados, né? Carlos Acutis fazia muito isso, e o Pierre também, né? Mas foram beatificados e canonizados porque, além da vida que correspondeu à santidade, tiveram também os milagres. E o primeiro milagre de Carlos Acutis foi no Brasil, uma criança de 4 anos. Depois, o segundo foi lá na Costa Rica, né? E a vida, é claro, vida de santidade. Mas quando é que o Carlos Acutis ele decidiu ser santo? Foi aos 13 anos, quando ele foi em Fátima, né? E ele lendo o livrinho de Nossa Senhora de Fátima, que o europeu, ele é o contrário do brasileiro. O brasileiro vai em Fátima, aí ele procura um livrinho sobre a história para ele ler quando ele volta de Fátima. Ou no caminho, quando volta, né? O europeu é o contrário. Eu vou em Fátima. O que quer dizer Fátima mesmo? Então ele vai, compra o livrinho primeiro, estuda a história para depois ir. Ou ele vai estudando a história para depois ir. Então foi o que o Carlos Acutis fez. Pegou um livro Nossa Senhora de Fátima, começou a estudar a história. E aí chegou naquela parte que é Lúcia, Jacinta e Francisco. Que a Lúcia perguntou, eu vou para o céu só com um terço? Sim, minha filha, você vai para o céu com um terço. A Jacinta vai para o céu com um terço? Vai. E o Francisco? Aí Nossa Senhora fez uma cara triste. Nossa Senhora. Francisco. O Francisco, para ir para o céu, tem que rezar muitos rosários. E aquilo chocou o Carlos Acutis. E aí ele olhou para a mãe e falou assim, mãe, se o Francisco, que na cabecinha dele já era santo, né? Se esse que era santo já teve essa dificuldade, que não só nos rosários, imagine nós que não somos, né? Ele falando, o Carlos Acutis falando para a mãe dele, imagine nós que não somos santos. E aí então ele foi lá em Fátima, depois que ele leu o livro, se ajoelhou lá na Capelinha das Aparições e fez a sua consagração, que Nossa Senhora pediu, que é o que vamos fazer agora, se consagrou a Nossa Senhora e prometeu a ela que ele seria o mais fiel possível, se pudesse ser santo ele seria, e que ele rezaria o rosário todo dia, e que ele iria fazer a devoção do primeiro sábado. Então todo primeiro sábado, uma vez por mês, ele iria se confessar e comungar em reparação aos pecados cometidos ao Imaculado Coração de Maria. Mas aí surgiu uma coisa, ele não conseguiu fazer todo o primeiro sábado a confissão. Sabe por quê, senhor? Sabe por quê, não? Porque ele falou assim, se é para consolar Nossa Senhora, eu vou fazer só um sábado por mês. Não, eu vou me confessar todo sábado. E vou comungar todo dia. Entendeu? Então o que é ser santo? Não faz o mínimo. Ele sempre quer alguma coisa, se é para consolar Nossa Senhora, vou fazer mais, né?
Aí ele começou a se confessar todo sábado, comungar todo dia. Aí chegou uma hora que ele falou assim, não, mas tá legal não isso aqui. Eu vou fazer agora, vou chegar 1 hora antes da missa e vou fazer a adoração ao Santíssimo Sacramento 1 hora antes da missa. Aí ele fazia uma adoração de 1 hora, depois assistia a missa, comungava e ia para casa. Aí depois ele falou, não, tá legal não. Vou fazer uma hora de adoração depois da missa também. Isso com 13 anos, tá? 13 anos, porque já estava com 14 anos. Aí ele começou a fazer a adoração 1 hora antes, a missa, e 1 hora depois. Só que Carlos Acutis é humano, como todos nós aqui. Como todos nós aqui, ele tinha uma coisa que acontecia durante a adoração ao Santíssimo Sacramento, chamada distração. Vocês já tiveram isso? Não? Tá rezando aqui, lembrei de tal coisa, não sei o quê. Em vez de voltar, fica imaginando outras coisas, né? Então, na confissão dele, ele se confessava muito, padre, eu fui fazer adoração e me distraí. E como é que a gente sabe disso? Porque depois de um tempo, 1 ano ele fazendo isso, ele confessava todo sábado na paróquia dele, mas ele tinha um padre que ele chamava de confessor, que morava em outra cidade, que nesse sim, ele ia uma vez por mês. E quando chegou lá, ele falou, padre, e hoje, por que você vai se confessar, Carlos Acutis? Padre, eu não sei como me confessar. Por quê? Porque na verdade eu não quero me confessar de nada, eu quero só agradecer que eu consegui uma graça muito grande. E qual foi a graça? Consegui ficar 1 hora diante do sacramento sem nenhuma distração. Né? Isso o padre contou no processo de... Então a gente desconfia que provavelmente a confissão dele era as distrações, que nem era pecado, mas que para ele, né? Porque o santo tem a consciência muito, muito leve, né? Qualquer coisinha ele, né, já está assim, nossa, tem que confessar, né? Mas manteve-se assim até os seus 16 anos, né? Aí quando foi 16 anos ele teve uma doença muito forte. Aí ele falou para o padre, padre, eu vou oferecer essas dores, que a medicação não conseguia abafar as dores. Eu só peço uma coisa, eu vou oferecer pela conversão dos pecadores. Vocês vão ficar um pouco assustados com o que eu vou dizer. Usar minhas palavras aqui. Pela paz na igreja, para que não haja divisões na igreja católica, né? E principalmente, padre, para que eu não passe no purgatório. Eu pedi aqui a Nossa Senhora, se eu tiver que sofrer no purgatório, que eu sofra tudo agora no hospital. E depois que ele fez isso, foram 72 horas de muito sofrimento, mas você nunca viu ele reclamar e nunca viu ele triste. Ele estava sempre sorrindo. E ele estava de tal maneira que parecia que ele estava bem assim, conversando com a mãe dele. E ele falou assim, mãe, daqui a pouco eu vou e tal, sorridente e tal. A mãe dele, a enfermeira chamou, a mãe dele foi atender, não sei o que. Quando ela voltou, já tinha feito a passagem. Como diz, será? Interessante, né? Olha como é a vida. E aí, quando foi fazer a beatificação dele, foram desenterrar ele, o corpo dele está incorrupto. Sabia disso, não? O corpo dele não se desfez. Está até hoje lá, colocado numa onda de vidro, está lá na igreja. Em vez de você ver a imagem do santo, está o próprio santo. Né? E a mãe dele do lado ali, né? Chorando, só sei com a saudade, né? Qual mãe que não tinha saudade do filho, né? Ainda mais no filho ali, né? Eu falo, é bonito, mas para a mãe deve ser um pouco de sofrimento. Deve ver toda vez que abre, vai na igreja, está lá o corpo do filho, né? Mas não pode tocar, né? Então ela fica só no vidro mesmo ali. Tem alguns santos que acabam sendo padroeiro de alguma coisa, né? E aí, ele é padroeiro do quê? Além de ser da juventude casta, né? Não. Os pobres já são franciscos. Padroeiro, pronto, quase você acertou, mas padroeiro do pessoal de rede social. A gente é o padroeiro dos youtubers, né? Que ele foi um dos primeiros youtubers, só que ele entrou no YouTube para quê? Ele fez uma documentação, ele viajou o mundo inteiro, né, com a mãe dele, para provar que Jesus está na Eucaristia, fazendo um documentário sobre os milagres eucarísticos que existe pelo mundo inteiro, né? Que é a hóstia que verteu sangue em algum lugar, ou a hóstia que virou carne e o vinho que virou sangue, né? Existe até hoje em vários lugares do mundo, né? Então ele documentou, fez todo um documentário e colocou no YouTube, né? Os primeiros documentários do YouTube foi de Carlos Acutis, provando que Jesus está realmente presente na Sagrada Eucaristia. E a meta dele, ele só entrou no YouTube para isso, para provar. Por quê?
Porque um dia chegou um homem na casa dele, amigo do pai dele, e falou assim: não, a Eucaristia é só simbólica, ali é só pão, não existe isso não. Jesus não está presente ali não. Ele tinha acho que uns 10, 12 anos, falou assim: como é que é? Está presente sim. Aí o homem dele: você é criança, você não sabe nada. Pois eu vou provar. Aí olhou para a mãe dele: só vai comigo, né mãe? Vou, então vou comprar aqui uma câmera, né, não tinha celular, comprar uma câmera, e nós vamos todos os cantos eucarísticos que tem, e vamos provar que Jesus está na Eucaristia. E aí ele entrou no YouTube para colocar esse documentário para provar, né? Então ele é o padroeiro dos YouTubers ou o padroeiro das mídias sociais, né, os que fazem mídias sociais. Bom, falei bastante já de Carlos Acutis, mas tem muita mais coisa. Se eu fosse falar tudo e passar a noite toda. Eu vou só convidar aqui a nossa sorteada, a Ana Cássia, é isso? Ana Cássia aqui na frente. Já que você foi a sorteada, você vai ter aqui uma batata quente na mão agora.